e me farão santuário e habitarei no meio deles. Após o pecado, o homem não podia mais habitar com Deus. Quando Adão pecou, o mundo pecou. A transgressão tornou o homem inapto e desqualificado para habitar na presença de Deus. Além de mortal, o homem agora estava separado de Deus pelo abismo provocado pelo pecado. E antes que o homem pudesse habitar com Deus na eternidade, Deus veio habitar conosco por meio de um santuário. O que o santuário ensinava? Essencialmente, o santuário nos mostrava duas verdades que estão reveladas em um único versículo bíblico. Eu convido você a encontrarmos em Romanos capítulo 6, versículo 23, estas duas verdades reveladas. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Perceberam Senhor. A primeira verdade? A primeira verdade aqui é: pecar é morrer. O salário do pecado é a morte. Quando pecamos, morremos espiritualmente. Todavia, o pecado não consiste apenas em ações, mas também é um estado, é uma condição. Por isso, o pecado alcançou a sentença e ela abrange também a morte física. Essa sentença é a sentença do Éden a que me refiro. É a sentença que está descrita em Gênesis capítulo 3, versículo 19. Com o suor do teu rosto comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó tornará. O pecado, ele promove 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Agora, a segunda verdade e mais espantosa verdade revelada em Romanos 6, 23, é a verdade que, embora o salário do pecado seja a morte, há um dom gratuito reservado a todos aqueles que creem. O dom gratuito que Deus nos outorga é a vida eterna em Cristo Jesus. Embora haja morte no pecado, há vida por meio de Cristo. Todas as vezes que um pecador imolava um cordeiro no pátio do santuário, ele aprendia estas duas lições. Estas duas verdades eram ditas todos os dias. Imagino que aprenderemos estas mesmas verdades ao estudarmos o assunto do santuário. Ao aprender a verdade, sentiremos também o desejo de romper com o pecado e de sermos libertos de seus terríveis resultados. O estudo acerca do santuário revelará a grandeza do sacrifício de Cristo na cruz. Agostinho de Hipona afirmou: o Novo Testamento está oculto no Antigo e o Antigo está revelado no Novo Testamento. Se estudarmos o ministério humano do santuário terrestre, entenderemos o ministério divino no santuário celestial. O ritual do santuário apontava e apresentava 2 propósitos. O primeiro era fornecer uma visão da glória de Deus. O segundo era apresentar em cores claras e vívidas, distintas, a malignidade do pecado. Em cada serviço, em cada oferta, precisamos ver a redenção, a expiação, a morte de Jesus, que garantiu a nossa redenção. A expiação, querido ouvinte, ela segue e prossegue no santuário celestial. A intercessão de Cristo no lugar santíssimo do santuário celestial em prol do homem é tão essencial ao plano da redenção como foi a sua morte sobre a cruz. Pela sua morte iniciou a sua obra, para cuja terminação Jesus ascendeu aos céus. E depois de ressurgir, ele entrou no santuário para interceder por nós. Pela fé, nós precisamos penetrar até o interior do véu, onde nosso Redentor se apresenta por nós. Ali no santuário se reflete a luz da cruz do Calvário. Ali podemos obter uma intuição mais clara dos grandes mistérios da redenção. A salvação do homem se efetua a um preço infinito para o céu. O sacrifício feito é igual aos mais amplos requisitos da violada lei de Deus. Jesus abriu o caminho para o trono do Pai e, por meio de sua mediação, nós podemos ser restaurados ao favor de Deus, apresentados a Deus. Esse é o sincero desejo que Deus tem para a nossa vida, para a nossa salvação eterna. A carta aos Hebreus, no capítulo 9, a partir do versículo 22 até o versículo 28, nos deixa clara a localização de Jesus nos últimos 20 séculos. Vejam só. Porque Deus não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para a si mesmo oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio,
De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Paulo descreve um resumo dos últimos 20 séculos, dos últimos 2000 anos da história humana, em relação ao plano da redenção. Vejam só, no ano 31 de nossa era, Cristo ascendeu ao céu a partir do Monte das Oliveiras. Entrou no santuário celestial e ali intercede pelos pecadores. Paulo falou de figuras terrestres que representavam as celestiais. Precisamos ver Cristo e sua justiça, sua obra em todos os móveis, utensílios e rituais do santuário. Para entender a intercessão de Cristo no santuário celestial, é preciso entender o simbolismo do santuário terrestre. Eu te amo, meu mestre, meu bom Salvador. Não posso em palavras contar este amor. Eu te amo deveras, pra sempre direi, e pelos meus atos o confirmarei. Que grande alegria, que glória, meu Deus, meu gozo é eterno. Eu vou para os céus, de longe eu te vejo, tesouros da lei, almejo possuí-los pra sempre também. Ó Cristo bendito, contigo estarei. Tu és meu descanso, meu Deus e meu Rei. Teu nome eu exalto pra sempre, Senhor. Tua graça me guarda no teu grande amor. Quem é como Cristo, o Rei de Salém, que sempre nos ama, nos braços sustém. Eu quero